Olá! Você já assistiu a nossa live com audiência simulada da comprovação do período de tempo rural nessa parte previdenciária em que a gente falou sobre planejamento previdenciário? Se você não assistiu e está vendo esse vídeo agora, eu sugiro que você pause, vai lá na nossa live, assiste ela inteira, que ficou muito boa, ficou bem dinâmica, bem divertida e fala bastante sobre o que eu vou contar nesse vídeo agora, né, e que o tema é o que eu aprendi sobre planejamento previdenciário com aquela live que a gente fez. Então faz muito sentido você voltar lá, assistir aquela live e depois voltar aqui, entender esse vídeo e aí aproveitar o máximo possível, tá bom? Mas se você já assistiu aquela live, então vamos aqui para o vídeo que está muito bom. Vamos começar falando sobre planejamento previdenciário. Para dizer o que eu aprendi com aquela live sobre esse tema, eu vou explicar brevemente, de uma forma simples, o que é o planejamento previdenciário, então, para você que consiga entender também. O planejamento previdenciário nada mais é do que você contar com alguém que é especializado nessa área, um advogado especialista na área previdenciária, que faça uma varredura sobre as suas condições para poder se aposentar, que vai envolver o seu tempo de serviço, a sua carência, a sua qualidade de segurado, são vários requisitos legais mesmo, que vai dizer respeito a quanto tempo você tem, ao quanto você contribuiu, quais os valores e vai dizer qual direito você tem, qual é a aposentadoria que você tem direito, quais os tipos de aposentadoria que existem. E mais, se disser assim, você ainda não tem direito, o planejamento previdenciário é a ferramenta perfeita para montar um plano até a data da sua aposentadoria. Se você puder escolher o quanto contribui ou arrumar um outro emprego para contribuir com um valor maior ou trabalhar por mais tempo, será que vale a pena trabalhar por mais tempo mesmo quando eu já posso me aposentar? Todas essas perguntas um bom planejamento previdenciário responde e te dá uma segurança, uma noção do que vai acontecer no seu futuro com a sua aposentadoria. Tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos entrar no que eu aprendi realmente com aquela live que a gente fez. O que eu aprendi foi o seguinte, eu sou advogado, vocês já sabem, eu já passei por muitas audiências, tá? E eu digo para vocês assim, a audiência é um evento formal em que as pessoas às vezes ficam nervosas, esquecem das informações, confundem, não entendem as perguntas e tudo isso pode ser muito ruim. Ruim para quem? Para quem depende da testemunha. No nosso caso da live, o Jean era a pessoa que precisava que a testemunha falasse com segurança sobre o que ela viu, o que ela presenciou, o que ela lembrava. E a testemunha não atendendo ao que era preciso, o que acontece? O Jean, que era o interessado naquela testemunha, infelizmente perde, como ele perdeu mesmo na live. Vocês conseguem ver que na live ele não conseguiu se aposentar da forma como ele queria, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? A audiência que é esse evento difícil, complicado, poderia ter sido evitada se o Jean tivesse feito um bom planejamento previdenciário, tá? O que eu penso que seria um bom planejamento previdenciário que o Jean poderia ter procurado uma advogada, especialista que fizesse essa análise para ele? Eu vou listar para vocês aqui em tópicos, tá? Quais são os pontos que eu considero importantes, pontos básicos, tá? Quais são esses pontos? Primeiro, um bom planejamento previdenciário iria fazer uma atividade de registrar qual o tempo de rural. Então, quanto tempo que ele trabalhou nesse período rural. Tem lá esse registro desse período. Depois, um bom planejamento iria ver se esse tempo é condição sine qua non. Chique, né? Eu sei. Mas vocês sabem, vocês já me conhecem que eu não fico falando palavras complicadas sem explicar, né? Condição sine qua non, essa palavra é muito chique. Ela é uma palavra, uma expressão em latim e que ela quer dizer, na nossa língua, indispensável, tá? Então, feita a tradução, ver se esse tempo de rural é indispensável realmente para a aposentadoria do Jean. Naquele caso da live, era indispensável. Depois, o bom planejamento iria ver as provas documentais sobre esse período, então, certidões de nascimento, registros em sindicatos, certidão de nascimentos e casamentos, enfim, documentos daquela época que provassem que os pais eram agricultores, né, trabalhavam no meio rural.
Depois, o bom planejamento iria confrontar esse período do rural que a gente está falando com a CTPS, que é a carteira de trabalho do Jean, para ver se ele não tinha algum trabalho registrado na CTPS e no rural ao mesmo tempo, que não dá para ter as duas coisas, tá? Para essa contagem do rural. E também, por último, o bom planejamento iria confrontar esse período de rural com o registro do CNIS. O CNIS é o Cadastro Nacional das Informações Sociais que fica lá no INSS. Então, se o INSS já tem, e no caso do Jean, o INSS tinha sim um registro no CNIS de que ele trabalhou fichado em algum período, isso daí dá um choque com o período que ele tinha de rural e ele não consegue contar esse tempo de rural, como aliás ele não conseguiu na live que vocês assistiram. Então, perceberam que um bom planejamento iria conseguir evitar até mesmo a audiência, iria conseguir prever quais eram as condições do Jean, ele ia saber qual era a chance de ele ganhar naquele processo, se realmente ele dependia daquele processo, ou se por acaso ele poderia entrar com outro tipo de aposento que não dependesse daquele rural, né? Talvez vendo algum outro direito. Então tudo isso, pessoal, é possível fazer com o planejamento previdenciário, porque eu penso que, pelo menos eu levo assim para minha vida. Aposentadoria, e olha que eu sou novo, estou longe de chegar lá, é uma vez na vida, certo? Você só vai se aposentar uma vez. Então, se você só vai se aposentar uma vez e vai ficar com aquele aposento por muito tempo, tomara, né, que continue vivo e recebendo por muito tempo, tem que ser feito melhor, sabe? Tem que ser feito melhor, tem que ser buscado melhor, entender qual é o melhor aposento, o maior valor possível, qual é a condição mais justa, o que você realmente tem direito. E tudo isso, muito bem feito, vai garantir depois anos de tranquilidade, né? Para a pessoa ter aí sim uma vida muito boa depois da aposentadoria, como ela realmente merece. Tá certo? Era isso que eu queria falar para vocês, é o que eu aprendi sobre planejamento previdenciário. Com certeza eu já estou fazendo o meu planejamento previdenciário, espero que você também